Olá, meus pequenos Heródotos, pequenas Heródotas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí estudar então, continuar estudando aí os povos chamados Sumérios, lá da Mesopotâmia. Já falamos para vocês muitas coisas dos Sumérios. Pega outro vídeo e você vai recordando. Não deixa de ver não, tá bom? Vai te ajudar bastante. Hoje nós vamos falar sobre a estratificação social. Você lembra que eu falei que no início as tarefas eram divididas coletivamente? O homem fazia uma coisa, as mulheres faziam outra. Aos poucos, algumas profissões foram se tornando mais importantes do que outras, criando aí a chamada estratificação social. Aquela pirâmide, onde uma função fica em cima da outra, é mais importante do que a outra. Vamos começar com a que estava lá em cima, o rei. Isso mesmo. Mas no início não existia rei não. No início quem comandava tudo era um conselho, várias pessoas sentadas juntas, os mais velhos, chamado anciãos. Anciãos significa mais velhos. Esses mais velhos decidiam os canais de irrigação, definiam quando ia plantar, como é que ia colher. Aos poucos, o rei ele passou a ter a função por um determinado tempo. Vai ter uma guerra? Escolhi uma pessoa para liderar. Mas com o tempo, o rei ficou para toda a vida até ele morrer. Esse rei era chamado de Lugal, o nome dele chamava-se esse rei de Lugal, que significa aí o homem, o mais importante. Então esse era o rei dos Sumérios. O rei, ele tinha poder político, porque ele era rei, mandava em todo mundo, mas também tinha até poderes religiosos. Ele era o principal sacerdote. Na verdade, ele era a representação das divindades na Terra. O tio Guto daqui a pouco vai falar sobre as divindades. Existiam várias divindades. Mas então o rei, ele era chefe político e chefe religioso. Tudo dele. Vocês já imaginaram que homem poderoso é esse rei, hein? Muito poder. Poder religioso e poder civil. Hoje já não existe muito isso, porque a sociedade que nós vivemos hoje é uma laica. Quer dizer, cada um no seu quadrado, tá bom? Vamos lá. Qual era a função do rei? O rei deveria garantir a fertilidade da terra, tinha que fazer tudo para que produzisse, a terra produzisse. O rei era responsável para defender a população das guerras, inclusive os que viviam na aldeia. Vocês lembram que cada cidade tinha suas aldeias. E também deveria ser uma espécie de juiz, julgar, manter a justiça. Essa seria a função aí também do rei. E tinha que ajudar a manter o templo, o espaço religioso. Esses reis eram tão poderosos que foram encontrados palácios com até 300 quartos. Você já imaginou uma casa de 300 quartos? Limpar isso tudo, hein? Deve ser difícil. E a religião? Como é que era a religião? Os sumérios, os mesopotâmicos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, chegaram a acreditar em até 3.000 deuses diferentes. Imaginou quantas divindades? Se chovia, era porque um deus queria. Se caía um raio, era porque o Deus queria. Se tinha enchente, era porque outro Deus queria. Então cada fenômeno da natureza era explicado através da vontade dos deuses, era assim que eles faziam. E eram tantos deuses que você já imagina que aquele que tinha a função religiosa era muito importante. Portanto, além do rei, existiam vários outros sacerdotes que tinham a função de fazer esse papel, de comunicar também com esses deuses. Então esses sacerdotes eram muito poderosos, tinham até terras deles. Além do rei, outros que podiam ter terra eram os sacerdotes. E eles tinham tantas terras que eles arrendavam. O que é arrendar, tio Guto? Arrendar eles cediam aquela terra para alguém plantar, e aí aquela pessoa ficava com parte da produção e os sacerdotes ficavam com a outra parte da produção. Mas eles também tinham função. Eles tinham que ajudar a cuidar, os sacerdotes, ajudar a cuidar daqueles que passavam fome. Consta aí que até 1.000 pessoas por dia eram alimentados pelos sacerdotes que cuidavam aí desse templo. Os templos eram muito bonitos, decorados com estátuas, muito bem decorados. E o nome desses templos eram zigurate. Cada zigurate, cada templo, era de um deus da cidade. Você já ouviu falar da história da Torre de Babel que está na Bíblia?
A Torre de Babel era um zigurate. Zigurate. Para você que não sabe o que é um zigurate, é uma espécie de palácio em forma de escada, como você está vendo aí na imagem. Está vendo aí na imagem? Isso aí é um zigurate, um templo dos mesopotâmicos, um templo dos sumérios. Cada templo desse representava um deus de uma cidade. Isso é importante. Então, primeira função, rei, olha a estratificação. Segunda função, sacerdotes. Terceira função, altos funcionários públicos e chefes militares. O rei dava conta de administrar isso aí sozinho? Não, precisava de ajuda. Então muitas pessoas, muitos membros da família, passaram a ser altos funcionários públicos e ajudavam aí então a manter a administração da cidade. Os altos funcionários públicos e os militares eram mantidos pelos impostos que as pessoas pagavam para o rei. Então pagavam os impostos e aí essas pessoas eram mantidas, esses altos funcionários eram mantidas com esses impostos. Como você pode ver na figura que eu vou mandar para vocês, o exército dos sumérios, eles eram temporários, nem sempre era permanente, embora depois eles passam a ser permanente por causa de tantas guerras. E para que essas guerras, Tiguto? Por que tanta guerra? Fazia guerra por tudo. Guerra para manter rotas do comércio, guerra para manter territórios para não ser invadidos, guerra para ter escravos, guerra para reprimir rebeliões de pessoas que não queriam obedecer o rei, guerras por água. Lembra que a água é muito importante nessa região, então fazia guerra por tudo. Então, muitas vezes um carpinteiro, ele era membro do exército. Então, assim, era permanente esse exército com o tempo. No início, não. Mas depois, com tantas guerras, esse exército passou a ser permanente. E aí, nessa foto, você vai ver, então, que eles usavam elmo. Elmo é aquilo que se coloca na cabeça, para proteger a cabeça. Escudo, tá? Lanças, arco e a flecha. Eram os principais instrumentos de guerra dessas pessoas. Então, era uma sociedade que, com o tempo, ela vivia em guerra. Mas essas guerras não aconteciam durante o ano todo, não. Eles guerreavam principalmente no início do verão, antes de começar o tempo quente, ou na primavera, porque nos outros tempos eles tinham que plantar, tinham que colher, e eles não podiam fazer guerra sempre, não. Então, primeiro grau, o rei da escala, da pirâmide social, rei. Segundo, sacerdotes. Terceiro, altos funcionários e militares. Quarto, os comerciantes, que eram chamados de Tancarum. Tancarum eram os comerciantes ali da Mesopotâmia, da região sul da Suméria. E no início não tinha dinheiro para eles comprar e vender. Como é que eles faziam? Então eles faziam trocas com produtos. Produtos baratinhos era trocado por cevada. Cevada é o produto que faz a cerveja, por exemplo. E os produtos mais caros é trocado por prata. Prata era o principal mecanismo aí de troca, tá? É o principal produto de troca para as coisas mais caras, era a prata. E eles comercializavam o quê? Já falei, cevada. Eles comercializavam, além da cevada, eles levavam joias para outros lugares, armas que eles faziam, né, com os artesãos, aqueles que fabricavam, eles levavam armas para outros lugares. Então, tecidos, os sumérios também eles vendiam tecidos. E também recebiam o quê? Recebiam pedra, porque a pedra era importante para fazer os templos. Eles recebiam, além da pedra, o ferro. Eles não tinham ferro na região da Mesopotâmia, havia ferro de fora para eles fazerem as armas. Então havia uma intensa troca de comércio nesse mundo. E o comércio geralmente era feito através de barcos, balsas, burros de carga para levar essas questões, tá bom? Depois dos comerciantes nós temos os escribas. Escribas é aquele que anota, é aquele que escreve. E eram poucos que sabiam ler e escrever. Então esses escribas também era muito importante, tá? O alfabeto mesopotâmico, ele surgiu mais ou menos 3.500 anos de Cristo, lá atrás, tá? 3.500 anos de Cristo surgiu então aí esse alfabeto. Tinha mais ou menos 2.000 sinais no início. Então eram poucas pessoas que tinham essa capacidade de entender. No início era só sinais mesmo. Tô com fome, né? Aí colocava uma boquinha aberta comendo alimento. Depois, esses sinais viraram sons, surgindo aí o alfabeto como nós conhecemos hoje. Interessante que eu vou dizer agora para vocês.
No início, eles pegavam barro, argila, barro, pegava... primeiro, no início, foi com bambu, depois com uma espécie de cunha. Na foto vocês vão ver a cunha. É uma espécie... Você cortava a argila, cunha. Por isso que a escrita dos mesopotâmicos é chamada de cuneiforme. Quer dizer, escrita em forma de cunha, de corte. Cortava aí essa argila. A argila se colocava no sol. Antes ela estava molhada no sol, ela seca. Ou no forno também para endurecer. E essas argilas escritas, então, passaram a ser documentos para que a gente pudesse estudar a história. Uma coisa interessante aqui, por que eles precisaram usar a escrita? Pessoal, quanto mais a sociedade vai crescendo, fica necessário anotar. Vai comprar uma casa, tem que anotar. Vai vender uma coisa, tem que anotar. Então a escrita surgiu com uma espécie de contabilidade. Sabe o que é contabilidade? Anotava, por exemplo, anotava pessoas que pagavam impostos, anotavam pessoas que tinham feito doação para o templo. Então, com essas contabilidades foi surgindo a escrita no mundo antigo. Então, rei, sacerdotes, altos funcionários e militares, comerciantes, escribas, e lá embaixo nós, os trabalhadores e os escravos. Então, os trabalhadores podiam ser livres ou não livres. Trabalhadores livres, quem eram? Artesãos, que fazem a arte, fazem ferramentas, agricultores, que era muito importante, a agricultura, ceramistas que mexiam com a cerâmica, como essa que eu falei para vocês aí, para fazer vasos, pratos para comida, carpinteiro para fazer os templos, as casas, e pescadores, esses eram livres. Trabalhavam, muitas vezes o pagamento era alimento, muitos trabalhavam por templo, por troca de alimento ou de ferramentas, porque não tinha dinheiro, já expliquei isso para vocês. E haviam também os escravos. Os escravos, eles eram ou criminosos, que foram condenados a ser escravos, ou eram capturados, alguém na guerra, virava escravo, ou pessoas pobres que não conseguiam pagar impostos, se colocavam como escravos para que o senhor mantivessem essas pessoas. Eles podiam até apanhar dos seus senhores. Mas, se um escravo casasse com uma mulher livre, o filho que nascesse seria livre também. Então essa aí é a estratificação. Gostou? Então você vai ver junto com a sua mamãe de novo, igual semana passada. Vai colocar no WhatsApp do tio Guto o que ficou em dúvida ainda. Passa que eu ajudo você, tá bom? Beijo do tio Guto. Fiquem com Deus. Até a próxima.